E aí, meus queridos cinéfilos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Pedro, estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal do Cinema com João Pedro. E no vídeo de hoje eu venho aqui trazer para vocês a resenha comemorativa de 20 anos de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, dirigido pelo Alfonso Cuarón. Bom, para quem não sabe, ele é um filme do gênero fantasia, lançado originalmente em 2004. Ele é o terceiro filme da saga Harry Potter, baseado no livro de mesmo nome da J.K. Rowling, que é esse livro aqui. E na trama desse filme em particular, a gente encontra o Harry, o Ron e a Hermione voltando para a escola de magia e bruxaria de Hogwarts, que se encontra em um estado de alerta, porque o letal Sirius Black fugiu da prisão de segurança máxima de Azkaban. Azkaban é guardada pelos Dementadores, seres que não só se alimentam das memórias felizes de suas vítimas, como também fazem elas reviverem os piores momentos de suas vidas. E quando o Harry descobre que ele é a razão da fuga do Sirius Black, ele conta com a ajuda de um novo professor, que é o Remo Lupin, para aprender a se defender contra as ameaças que lhe rodeiam. Se você colocasse 50 fãs de Harry Potter enfileirados, é bem provável que a grande maioria deles iria falar que Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban é o filme favorito deles da saga. E eles não estariam completamente errados nisso, porque é um filme que tem um tom mais sombrio, em especial se comparado aos dois filmes anteriores, né, A Pedra Filosofal e A Câmara Secreta. É um filme que tem uma fidelidade muito grande ao livro, exceto por algumas partes que eu vou deixar para discutir depois. E também é um filme responsável pela introdução de personagens que seriam amados pelos fãs, como o Sirius Black e o Remo Lupin. Para mim, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban é o melhor filme de Harry Potter por significar uma transição entre as duas metades da saga, né? Porque a gente tem a primeira metade, que é uma metade cheia de encanto, de magia, que foca mais na infância do Harry, que é representado aí por A Pedra Filosofal, A Câmara Secreta e um pouquinho de Prisioneiro de Azkaban. E a gente tem a segunda parte, que é dominada por um lado mais sombrio, que são os filmes do Cálice de Fogo, A Ordem da Fênix, O Enigma do Príncipe e As Relíquias da Morte, porque são duas metades bem diferentes. E aqui no Prisioneiro de Azkaban a gente tem um equilíbrio perfeito entre esses dois tons. E isso permite que a gente perceba não só o amadurecimento dos personagens, mas também da trama em si. E isso para mim é genial. Então, só avisando que essa vai ser uma resenha com spoilers. Então, se você ainda não viu Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, aproveita porque a saga completa está disponível na Max. Bom, o roteiro aqui fica por conta do Steve Kloves, que foi responsável por adaptar todos os livros da saga, exceto A Ordem da Fênix, e em O Prisioneiro de Azkaban, ele faz um trabalho louvável em apresentar essa trama como uma história completamente isolada da saga em geral. Isso acontece porque aqui tem um breve afastamento do conflito central entre o Harry e o Voldemort. E o fato do roteiro não focar nesse conflito permite que a trama se direcione para o Harry em si e para o desenvolvimento dele como pessoa, porque afinal ele está ali numa transição entre infância e adolescência. E isso permite que o filme tenha um caráter mais emocional, porque afinal o Harry aqui lida com emoções que não tinham aflorado de uma maneira tão intensa anteriormente, né? Em especial a raiva e o ódio. E o fato desse filme ser uma transição para o Harry também funciona para uma transição da trama, porque aqui a gente tem um tom que consegue conter o encanto dos dois filmes anteriores, mas ao mesmo tempo ele traça um caminho que vai levar ao tom sombrio do restante da saga. E aqui a gente tem um flerte muito eficaz e muito sutil com o gênero do terror, em especial através dos Dementadores. Bom, uma coisa, um destaque nesse roteiro que eu achei simplesmente genial é a maneira com que ele faz prenúncios, com que ele prevê coisas que iriam se concretizar não só dentro do tempo de duração do filme, como também dentro da saga em geral em filmes seguintes. Bom, um exemplo de prenúncio que se concretiza dentro de O Prisioneiro de Azkaban. O bicho-papão do Lupin. A gente descobre que a coisa que o Lupin tem mais medo é a lua. E depois a gente descobre o porquê disso. É porque ele é um lobisomem.
E também tem um prenúncio que eu achei genial, que foi quando a professora Trelawney faz uma profecia que o Voldemort vai retornar e para isso sangue inocente vai ser derramado. Para mim, isso foi uma previsão clara da morte do Cedric Diggory que levou ao retorno físico do Voldemort no final de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Eu achei isso genial. E não são só esses dois, tem vários prenúncios aqui, mas esses dois foram os que mais me chamaram a atenção por se concretizarem não só dentro do Prisioneiro de Azkaban, como também em filmes subsequentes. Um último destaque é o quão bem esse filme trata e lida com a viagem no tempo, que é um tema muito complexo de se lidar de forma compreensível, mas aqui a gente tem um estabelecimento de regras bem similar à de Volta para o Futuro. A gente tem um uso bem eficaz de jogo de câmera que permite que a gente veja a mesma cena por perspectivas diferentes. E a viagem no tempo aqui é usada para desenvolver os personagens, em especial o Harry. Então, isso para mim foi uma coisa bastante engenhosa que esse filme conseguiu fazer. Porém, para muitos fãs da franquia, esse filme teve um revés, que no caso foi a ausência da história de fundo dos Marotos, que são um grupo de 4 ex-estudantes de Hogwarts, né, que no caso são o Sirius Black, o Remo Lupin, o Pedro Pettigrew e o Tiago Potter, que é o pai do Harry, que eles se juntam ali e confeccionam o mapa do Maroto, que é um mapa de Hogwarts. E além disso, o Tiago, o Sirius e o Pedro Pettigrew são animagos, que são pessoas que se transformam em animais de acordo com a sua própria vontade. E eles fazem isso em um ato de solidariedade com o Remo Lupin, que é um lobisomem, ou seja, ele se transforma em lobo, ele queira ou não. E é muito tocante, sabe? É muito legal a história dos Marotos no livro. E eu entendo o porquê que muitos fãs ficaram tristes de ver essa história sendo deixada de fora do filme. Porém, eu entendo a decisão do pessoal que fez o filme, né, da direção e do roteiro, porque colocar um flashback contando a história dos Marotos certamente iria ter um impacto no ritmo da trama. E o andamento de Prisioneiro de Azkaban é simplesmente perfeito, de modo que se você colocasse um flashback ali no meio, o ritmo iria estancar um pouco, e aí depois ele teria que retomar o ritmo frenético que ele tinha antes, e eu acho que isso não ia dar certo. Porém, a gente tem aqui algumas dicas de talvez quem sejam esses marotos, né? Quem fez esse mapa do maroto, porque a gente nos é revelado no final que o Remo Lupin sabia da existência do mapa do maroto, que ele tem ali uma amizade muito grande com Sirius Black e com Pedro Pettigrew, e também naquela sequência da Casa dos Gritos revela que os três têm uma ligação com o Tiago Potter, né, que é o pai do Harry. Então, juntando todas essas peças, dá para você quase que montar uma história de fundo dos Marotos sem precisar de um flashback. Porém, a gente ainda espera, né, como fã, que a Warner finalmente acorde para a vida e faça um filme spin-off dos Marotos que possa preencher essas lacunas que o Prisioneiro de Azkaban deixou abertas, né? Então, vamos esperar para ver. No quesito elenco, é simplesmente impressionante ver como o trio de protagonistas, né, o Daniel Radcliffe, o Rupert Grint e a Emma Watson, não só amadureceram no aspecto físico, porque afinal dá pra gente perceber que as vozes deles mudaram drasticamente do jeito que elas eram em A Câmara Secreta, e também a fisicalidade deles mudou, mas também a gente sente um amadurecimento na performance deles, a gente tem um foco muito grande aqui na emoção que eles expressam, né? E é muito interessante como que cada um consegue ter uma emoção específica para focar, né? O Daniel Radcliffe, no caso, ele foca ali na raiva e no ódio que o Harry finalmente aflora, né? Tem uma cena em que ele descobre que o Sirius Black é o padrinho dele e que ele aparentemente traiu os pais dele, entregando eles para o Voldemort, e a raiva que ele consegue expressar para a Hermione e para o Rony é uma coisa muito palpável. O Rony, por contrapartida, ele é fantástico em expressar medo.
Tem algumas cenas aqui que você realmente sente que ele tá com medo, ele tá quase chorando de medo. E o Rupert Grint faz um trabalho perfeito em expressar esses sentimentos para o espectador, né? E a Hermione, da Emma Watson, consegue ser bem vulnerável em alguns aspectos, né? Contradizendo aquela vibe mais de sabichona dela dos dois filmes anteriores. Tem uma cena onde o Bicuço, que é o hipogrifo, aparentemente morre, e aí ela abraça o Rony lentamente assim e enterra o rosto dela no peito dele, começando a chorar, né? E é uma emoção também muito palpável, que a atriz consegue vender muito bem. E esses três dão um show, gente, simplesmente. São fantásticos. E embora os atores veteranos da franquia, né, como por exemplo a Maggie Smith, que faz a professora Minerva, o Robbie Coltrane, que faz o Hagrid, e o Alan Rickman, que faz o Snape, eles têm um ótimo desempenho aqui. Quem se destaca em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban são os novatos, em especial o Gary Oldman, que faz o Sirius Black, e o David Thewlis, que faz o Lupin. Bom, o Lupin do David Thewlis, ele nos é apresentado como uma pessoa essencialmente misteriosa. Ele tem ali um carisma muito legal, porque dá para você ver que os alunos gostam muito dele e das aulas dele, porém ele tem um ar meio que sombrio, misterioso, que a gente não sabe muito sobre ele. E isso acrescenta muito a performance do David Thewlis, porque ele tem uma parte muito paternal pro Harry. E isso, na verdade, explica muito do personagem dele, porque, afinal, ele foi o melhor amigo do pai do Harry. Então, ele consegue ser essa figura paterna pro Harry de uma maneira muito eficaz. E o Sirius Black, do Gary Oldman, ele é simplesmente insano, não tem outra palavra para descrever. De início, a gente pensa que ele vai ser um comensal da morte completamente louco da cabeça, né? Mas a gente tem aqui uma prova que o Gary Oldman, né, como um ator agora vencedor do Oscar, é plenamente capaz de estar em controle das suas próprias emoções, né? Eu dou um destaque muito grande para a cena que ele atua juntamente com o David Thewlis e o trio de protagonistas na Casa dos Gritos, onde a princípio parece que ele está convencendo o Lupin a matar o Harry, mas aí depois a trama revela que ele estava querendo matar outra pessoa, que na verdade é o Pedro Pettigrew, que estava camuflado ali de rato, como o Perebas, né, o rato de estimação do Rony. E o jeito que ele expressa a insatisfação e a frustração dele de ser preso por um crime que ele não cometeu, nossa, pra mim é uma das melhores cenas da saga Harry Potter em si. Então, tipo, esses dois atores dão um show aqui, e um show que só iria se aprimorar nos capítulos seguintes da saga. E nos aspectos técnicos, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban consegue transmitir visualmente muito bem o tom frio e sombrio que o roteiro propõe, contando com uma paleta de cores praticamente dominada pelo azul e pelo cinza. Isso acaba resultando em alguns dos melhores enquadramentos dessa saga em si. Inclusive tem algumas sequências que estão aí entre as mais belas da saga Harry Potter como um todo. A gente tem aqui um jogo de câmera e montagem genial nas cenas onde a Hermione aparece, entre aspas, do nada. Só para vocês verem o quanto que esses enquadramentos, esse jogo de câmera são incríveis. A gente começa com um enquadramento, um plano, né, mais amplo, que mostra todos os personagens que estão ali, né? A gente vê claramente que a Hermione não está ali. E aí a câmera gradualmente vai se aproximando, enquanto isso o diálogo está rolando, né? E aí a câmera vai se aproximando do Harry e do Rony. E aí a primeira coisa que a Hermione faz é falar, ou seja, ela não aparece antes de falar. E aí quando ela fala, a câmera do nada corta para um plano mais lateral, que revela que ela aparentemente estava lá o tempo todo. Então, esse sentimento de surpresa que domina os personagens, em especial o Rony, também reflete no espectador. E fica ainda mais impressionante quando a gente descobre que o fato dela ter aparecido do nada é por causa do uso dela do vira-tempo, que permite que ela volte no tempo
para ir em todas as aulas de Hogwarts que ela deseja ir. Então foi uma coisa muito engenhosa que foi descrita de maneira perfeita no livro e traduzida de uma maneira perfeita para o filme. Os efeitos visuais aqui são executados de uma maneira bem orgânica, de forma que nada aqui parece artificial. Inclusive tem algumas partes aqui que tem muita textura e isso acaba replicando o encanto que dominou os dois filmes anteriores. Eu dou como exemplo bem claro disso o bicurso, que é o hipogrifo. Ele tem uma textura bem palpável, sabe? O mesmo não pode ser muito dito pelos dementadores. Dá para perceber que eles são feitos claramente de CGI, né? Mas tem ali um realismo que, graças a Deus, o Alfonso Cuarón foi propenso ali a aceitar, né? Ele não apostou na grandiosidade que dominou os dois primeiros filmes, né? Que foram comandados pelo Chris Columbus. Mas ele teve aqui uma abordagem muito mais realista e isso funcionou muito bem para a abordagem mais sombria desse filme. E por fim, não tem como errar com uma trilha sonora do John Williams. Ele consegue aqui capturar todo o mistério da trama de O Prisioneiro de Azkaban. E uma coisa muito inteligente que ele faz, que eu só fui perceber agora, na enésima vez que eu assisti o filme, foi que nas cenas envolvendo o vira-tempo, dá para ouvir no fundo, mesmo que de forma bem sutil, o tic-tac de um relógio. E isso acaba implicando, tipo assim, na corrida contra o tempo que o Harry e a Hermione estão percorrendo, né? Para cumprir tudo aquilo que eles precisam cumprir para a trama chegar na conclusão. Para mim, isso foi simplesmente genial. Nos aspectos técnicos, esse daqui foi um filme que conseguiu traduzir de forma bem fiel tudo aquilo que o livro propôs originalmente e foi fantástico, gente. Não é à toa que as pessoas preferem esse filme em relação aos outros da franquia. Então, resumindo, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban é o melhor filme da saga da J.K. Rowling. Ele consegue preparar o terreno perfeitamente para a segunda metade da história, graças ao tom mais sombrio do roteiro, atuações mais amadurecidas do seu elenco jovem e aspectos técnicos que conseguem traduzir de forma brilhante e engenhosa tudo aquilo que foi proposto no livro original, resultando em um filme que consegue conter o encanto dos dois filmes anteriores, ao mesmo tempo que ele flerta de forma bem sutil e eficaz com o gênero do terror. Bom, eu fecho essa resenha com uma nota 10 de 10, não tinha como ser outra. E se vocês gostaram desse conteúdo, não se esqueçam de dar aquele apoio, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal se você ainda não fez, porque isso me ajuda muito e me deixa muito grato. Então eu espero que vocês tenham gostado, minha gente. Até a próxima. Falou!